Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Antes de tudo, se tu já vem gostando das nossas aulas, deixa o teu like que me ajuda muito no engajamento. Eu consigo mostrar meu vídeo para outras pessoas. E também, se não for inscrito, se inscreva no canal para a gente tentar bater a meta aí dos 500 inscritos até o fim do ano. Bora lá então? Última aula sobre logaritmos. Última. Então, para finalizar, como a gente já fez com todas as outras funções que a gente estudou, a gente vai ver as inequações, e nesse caso agora as inequações logarítmicas, tá bom? Como as inequações exponenciais, a gente também vai dividir em 3 tipos diferentes as nossas inequações. Mas é sempre bom lembrar que os resultados que a gente encontra aqui, os intervalos onde a solução existe, que diferente das equações da aula passada, a gente achava um valor exato para o x. Agora a gente usa o que? A gente vai encontrar intervalos por ser uma inequação. Então lembra que esses intervalos têm que satisfazer os critérios de existência, as condições de existência do logaritmo, que são essas duas aqui, certo? O logaritmando sempre tem que ser positivo e a base positiva e diferente de 1. Então, o primeiro tipo de inequação é aquela em que a gente pode reduzir o nosso problema. É muito parecido com o primeiro tipo das equações logarítmicas. Olha aqui, ó. Quando nós temos bases iguais, a gente pode simplesmente anular elas e usar os logaritmandos respeitando o nosso sinal de desigualdade. Então, log de f de x na base a maior que log de g de x na base a, como as bases são iguais, então a gente consegue concluir que f de x tem que ser maior que g de x. Mas a gente tem que tomar um cuidado. A gente tem 2 subcasos, Quando a nossa base é um número positivo, certo? Um número maior do que 1, o que vai acontecer? Que está maior que 0 não, é maior do que 1. A gente vai permanecer com o mesmo sinal da desigualdade. Mas quando a nossa base for um número entre 0 e 1, a gente inverte a nossa desigualdade. Foi o mesmo caso que a gente viu nas nossas inequações exponenciais, lembra? Então, para tu não ficar com dúvida, vamos resolver esses 2 exemplos aqui. Vamos ver o que acontece e como se a gente aplica isso. Então, a justificativa da gente poder anular os logaritmos, nesse caso, e só trabalhar com os logaritmandos, é a mesma da outra. Se a gente fizer a regra da orelha, a gente vai poder anular e vai ficar só os resultados. Como nesse item A, o que a gente tem? Log de 2x menos 4 na base 2 menor do que o log de 6 na base 2, como a gente tem 2 logaritmandos, o nosso a nossa base é um número maior, um número positivo, Um número positivo e o nosso a é diferente de 1. Então, como a nossa base é um valor, não está entre 0 e 1, a gente vai manter a desigualdade, então a gente pode dizer que 2x menos 4 é menor que 6. Vamos isolar o x, o que vai ficar? 2x menor que 6 mais 4. Isso a gente pode concluir que 2x é menor do que 10. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. 10 dividido por 2 é 5. Então x igual a... x menor do que 5. Então a nossa solução vai ser para todo x menor do que 5. Tá bom? Mas a nossa análise não fica só por aqui. A gente também sabe que o logaritmando tem que ser maior do que 0, lembra? Aqui é a definição da base, e o logaritmando tem que ser maior do que 0. Então a gente também sabe que 2x menos 4 tem que ser maior do que 0, então 2x tem que ser maior do que 4, x tem que ser maior do que 4 dividido por 2, que é 2, então x maior que 2. Então com isso a gente conclui que o nosso x tem que ser menor do que 5, maior do que 2, ou x tem que pertencer ao intervalo de 2 a 5 aberto, tá certo? Aqui no segundo item, as nossas bases são números entre 0 e 1, então a gente vai ter que inverter a desigualdade. O que eu quero dizer com isso? 3x menos 1 menor ou igual a 2x mais 3. Por que a gente inverteu? Porque as nossas bases são números entre 0 e 1. Então eu vou isolar o x aqui, quem tem letra para um lado
e quem tem número para o outro. 3x menos 2x é x, menor ou igual que 4. Então, essa aqui é uma das condições que a gente encontrou. Lembrando que os nossos logaritmandos têm que ser maior que zero. Então, 3x menos 1 tem que ser maior do que zero. Então, daqui a gente conclui que 3x tem que ser maior que 1, x tem que ser maior que 1/3. E a gente também conclui do outro que 2x mais 3 tem que ser maior do que zero. Então, aqui 2x maior do que menos 3, x maior que menos 3/2. Temos essas três condições. Como que a gente resolve? Traçamos três linhas. Então, a gente sabe aqui, ó, a solução vai ser, nesse primeiro, 4 fechado, né, até valores menores que ele. Então, vamos lá. Valores menores que ele. Agora, a gente faz este outro ali, ó. Valores de x maiores que 1/3. 1/3 está mais ou menos por aqui. Então, 1/3, os valores maiores. Mais uma bolinha aberta aqui, né? Que é só maior. E a última condição ali, x maior que menos 3/2. Então, menos 3/2 está mais para cá. Bolinha aberta também, porque é só maior. E aí, aqui a gente marca. E agora a gente tem que fazer a interseção de todos esses resultados, ó. A gente consegue ver que é só aqui que nós temos resultado. Então, a nossa solução vai ser de 1/3 aberto até 4 fechado. Então, a gente consegue ver que valores menores que 1/3 não vai satisfazer todos os nossos resultados, mas de 1/3 para cima, a gente consegue resolver até 4, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa aula, então. Então, além desse primeiro item, a gente tem o nosso segundo tipo de inequação. Como é que é esse nosso segundo tipo de inequação? É quando a gente tiver um logaritmo de uma função e ele for maior ou menor que um número, tá bom? E como que a gente resolve isso? Um número a gente pode escrever da seguinte maneira, ó. A gente pode escrever ele como sendo ele vezes os logaritmos de mesma base, logaritmando e base iguais, só que esse número pode ir para cima e a gente pode escrever ele dessa maneira. Então, eu vou usar essa ideia do número k e vou botar na mesma base os dois logaritmos, ó. E com isso a gente pode anular os logaritmos e igualar os logaritmandos. Então, f de x maior que a elevado na k, tá bom? Aqui a gente só tem que tomar o cuidado das nossas bases. Se elas forem entre 0 e 1, a gente vai inverter o logaritmo, tá bom? O sinal do logaritmo. Vamos resolver esses dois exemplos aqui, para a gente também aprender, né? Porque a gente aprende bem melhor fazendo mais a prática do que ficar vendo somente a teoria, tá certo? Vamos lá, então. Então, no item 1 ali, a gente tem o quê? Vou chamar de item A, que é o log de 2 x ao quadrado mais x menos 2 menor ou igual que 2. Aí tu me pergunta, Bassor, mas eu não podia usar a regra da orelha aqui? Não. Por que não? Porque não tem nada que nos garanta que este logaritmo realmente vai dar menor ou igual que 2. Se a gente somente fizer a regra da orelha. Nesse caso, a gente é obrigado a fazer essa substituição, transformar o 2, né, na outra forma, porque daí a gente tem a garantia de que o resultado realmente está dentro do que a gente espera. A regra da orelha vale para igualdades, desigualdades não, tá bom? Então vamos lá. Log de 2 x ao quadrado mais x menos 2, tá bom? Isso aqui é menor ou igual que log de 2. Aí o que que a gente faz, ó? 2 ao quadrado, certo? Não, antes eu vou fazer um passo anterior. 2 vezes log de 2 na base 2. Porque isso aqui vai dar 1, 1 vezes 2 é 2. Vamos seguir aqui embaixo, ó. Log de x ao quadrado mais x menos 2 na base 2 vai ser menor,
Deixa eu arrumar aqui que eu botei igualdade. Vai ser menor ou igual que log, a gente pode mandar esse cara para cima, de 2 ao quadrado na base 2. Certo? Então, o que acontece, ó? A gente pode anular aqui, e com isso a gente conclui x ao quadrado mais x, x ao quadrado mais x menos 2 é menor ou igual que 4. A gente ficou com a nossa equação de segundo grau aqui, ó. Menos 2 menos 4 menor ou igual que 0. Então daqui a gente conclui que isso aqui é x ao quadrado mais x menos 6 menor ou igual que 0. Resolvemos Bhaskara aqui, ó. Vamos lá então. Nosso delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o delta vai ser 1 mais 24, delta igual a 25. Vamos lá. Menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. Menos 1 mais 5 sobre 2. Menos 1 menos 5 sobre 2. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Menos 5 menos 1 menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, a gente aqui achou duas possibilidades de valor. Mas lembra que agora é uma desigualdade. Então, a gente tem que olhar o intervalo, ó. Nós temos uma equação côncava para cima, em que a gente tem essas duas raízes, menos 3 e 2. O nosso interesse são os valores menores ou iguais que 0. Então, são os valores que estão aqui, ó, entre menos 3 e 2. Então, a nossa solução vai ser todo x que vai pertencer ao intervalo de menos 3 a 2. Por quê? Porque daí vai dar 0, que é o que a gente busca. Certo? No item 2, o que a gente tem? No item B, né? Vamos lá. Log de 4x menos 3 na base 1/3. Isso maior ou igual que 2. A gente vai transformar isso aqui para log de 4x menos 3 na base 1/3 maior ou igual que 2 vezes log de 1/3 na base 1/3, porque isso aqui vai dar 1, né? Então isso aqui vai ficar, isso aqui vai ficar o quê, ó? Log de 4x menos 3 na base 1/3 maior ou igual que log de 1/3 elevado ao quadrado na base 1/3, né? Opa, e ficou fora de quadro. Deixa eu escrever lá embaixo, então. Então, isso aqui vai ficar log de 4x menos 3 na base 1/3 maior ou igual que log de 1/3 ao quadrado na base 1/3. Isso aqui a gente consegue concluir que vai dar 4x menos 3, só que olha aqui, ó, bases entre 0 e 1, a gente inverte a nossa desigualdade. E aí vai dar 1/3 elevado ao quadrado. Vamos resolver agora aqui, ó. 4x menos 3 tem que ser menor ou igual que 1/9. Por que 1/9? Porque 1/3 ao quadrado é 1/9. Então eu vou passar esse 3 para o outro lado. 4x menor ou igual que 1/9 mais 3. Então isso aqui fica 4x menor ou igual a 10 nonos, porque 1/3 mais 1/9 mais 3 é a mesma coisa que 9 nonos. Desculpem, me enganei. É 28 nonos. Certo? Se tu tá com dúvida como eu cheguei nisso, tem uma aula, uma playlist que eu explico como faz essas contas. Então, vamos isolar o x. Ó, x vai ser menor ou igual que 28 nonos. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, divisão de frações mantém o primeiro e multiplica pelo de baixo invertido. Opa, aqui é 4.
Então, x tem que ser menor ou igual que o quê? X tem que ser menor ou igual que 28 sobre 36. E esse valor aqui é a mesma coisa que 7 nonos, certo? Por que 7 nonos? Divide 28 por 2, a gente vai encontrar 14. 36, ó, dividido por 2, 36 dividido por 2, 18. E aqui vai dar 7 nonos, se a gente dividir por 2 de novo, e dividir por 2. Por 2. Certo? Deixa eu botar aqui um 2 bonitinho. Então a gente sabe que a nossa solução aqui vai ser o quê? X menor ou igual que 7 nonos. Mas além disso, a gente sabe que, deixa eu marcar, que 4x menos 3 tem que ser maior do que 0. Então x tem que ser maior que 3 quartos. Tá? Então a nossa solução final vai ser o seguinte. O x tem que ser de 3 quartos aberto até 7 nonos fechado. Tá bom? O último tipo de inequação logarítmica é aquela em que a gente tem que fazer uma substituição como a gente fez no terceiro tipo das equações logarítmicas. E aí resolver o nosso problema. Para tu entender melhor, vamos resolver esse exemplo aqui direto e aí vamos ver o que tu acha desse tipo de solução. Vamos lá então. Eu vou dizer primeiro que y é igual a log de x na base 3. Então vamos substituir aqui, ó. Y ao quadrado menos 3y mais 2 maior que 0. Temos uma equação de segundo grau, vamos fazer Bhaskara. Então eu acho delta menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Menos 3 ao quadrado, 9, menos 8. Delta igual a 1. Então vamos lá. Menos o b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então 3 mais ou menos 1 sobre 2. 3 mais 1 sobre 2. 3 menos 1 sobre 2. 3 mais 1 é 4. 4 dividido por 2, 2. 3 menos 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Temos duas possíveis respostas. Mas lembra que a gente tem o quê? A gente tem um conjunto de respostas. Por quê? Porque isso aqui, ó, é uma equação de segundo grau. Então o nosso gráfico, ele vai ser côncavo para cima, porque o nosso a é positivo, passando em 1 e 2. O nosso interesse são só os valores positivos, então os valores que estão maiores do que 2 e menores do que 1, certo? Só que a gente tem uma restrição também. Os nossos valores que a gente vai... Esses são os valores de y, tá? Então, se eu pegar todos os valores maiores do que 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai encontrar um x que satisfaz. E os valores abaixo, os valores abaixo de 1 também vão satisfazer. Então, a nossa solução vai ser o quê? Nossa solução... Então, o que a gente tem antes de construir a solução? Vamos pensar juntos. Y, tá? Ele vai ser o quê? Menor do que 1. Porque a gente encontrou essas soluções, a gente só quer as soluções positivas. Só que y é igual a log de x na base 3, isso é menor que 1. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, por log de 3 na base 3. Então eu concluo aqui, ó, que log de x na base 3 tem que ser menor que log de 3 na base 3. Então, como os nossos valores de base são valores maiores do que 1, então x menor que 3 é uma solução, certo? Vamos agora encontrar outra, ó. Quando o nosso valor tem que ser maior do que 2, quando o nosso y tem que ser maior do que 2. Então, log de x na base 3 maior do que 2. Então, de novo, vai ser aqui, ó, log de x na base 3 maior do que log de 3 ao quadrado na base 3, já adiantando o processo. Então, a gente vai ter o quê? X maior do que 9. Então, nossas soluções são essas.
valores de x menor do que 3 e valores de x maiores do que 9. Caso tu tenha ficado com alguma dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!